verso 16 até o 18. Agora vamos orar antes de ler? Vamos. Olha, Maria. Oremos. Grandioso Deus, Pai bondoso, nesse momento, e vamos abrir a Tua palavra, vamos ler que o Espírito Santo nos use para que a palavra que for lida a gente possa compreender e também colocar em prática. Amém. Os nossos pecados ficam com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o 16. 16 diz assim. Como é que diz a Bíblia de vocês? A minha diz, regozijai-vos. Na Tem minha, um livro que diz, alegrai-vos. a minha diz, estejam sempre alegres. Então, é toda vez. Como é que é aí? 16. Como é que é? Esteja sempre alegre. Pronto. Esteja sempre alegre, ou alegrai-vos sempre, ou regozijai-vos sempre. Que é a mesma coisa. É uma ordem, é um comando para a gente ser alegre, para a gente ter alegria. E o 17? Orem sem cessar. Todo tempo a gente deve orar. E o 18? Em tudo, dai graças. A quem tudo deem graças. Esta é a vontade de Deus para vocês. Em Cristo Jesus. Tá bom, até aí tá bom, não é? Fique alegre, ore e agradeça. Seja grato, seja agradecido. A pergunta, nós hoje temos, por incrível que pareça, nós estamos lendo a lição do PG. Uma das lições do PG. Por incrível que pareça. Aí diz assim, qual foi uma situação na sua vida, uma situação difícil que você passou, que você tomou posse da oração, e que isso foi resolvido através da oração? Vou deixar que vocês falem. Porque eu tenho uma experiência com a oração muito grande, um testemunho muito poderoso que aconteceu na minha vida, que a oração resolveu tudo. Mas eu vou deixar que cada um fale, porque o PG não é como na igreja. Na igreja a gente fica em silêncio para ouvir a pregação. No PG não. No PG é para a gente conversar, bater papo, sorrir, é entrosamento, é encontro de amigos. Não é culto de adoração, certo? Lá na igreja é culto de adoração. Então vamos lá, gente, eu quero ver o testemunho de cada um. Mamanel tem, Aliene tem, Francinete tem, pode começar. Todo mundo tem. O meu, acho que todo mundo já sabe, né? Foi quando o Micael sofreu acidente, eu não sabia nem o que era oração, né? Eu rezava, né? Era na verdade. Que é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Não, diga assim, na época eu fazia isso, mas só que no dia que ele sofreu o acidente, eu falei mesmo com Deus, não foi reza. Certo. Você abriu o coração para Deus. Eu pedi a Deus que se ele saísse daquela, voltasse a andar como ele andava normalmente, sem precisar de fé, sem sofrer, sem nada, né? Que ele não perdesse, que o médico tinha dito que ele ia perder o pé e tudo. E eu falei com ele ali naquele beco, lavando roupa. Quando eu cheguei de Mossoró, deixei Sinara com ele lá e vim em casa, que até eu recebia um dinheiro na época que a gente fazia um curso de doce, aí eu recebia R$105 todo mês. Aí era o primeiro dia do meu pagamento, eu tinha que assinar. Eu tive que vir para falar com a menina, a coordenadora contou lá a minha situação e o banco aceitou. Aí eu vim, lá no bequinho lavando roupa, que eu lavava roupa de ganho nessa época, e eu falei com meu Deus, nunca tinha falado. Só rezar. Só rezar, né? Aí eu falei que se Deus fizesse com que ele voltasse a andar, que Deus voltasse, desse alegria ao meu filho, que se foi aquele propósito ali, que eu não queria, mas eu ia me entregar a Jesus, eu ia me batizar, eu ia assistir um culto na igreja dele, que ele toda a vida pedia para mim e eu nunca ia. Aí eu falei, Jesus, aí eu vou assistir um culto na igreja dele. Eu dizia assim, né? Que eu não sabia nem como era o nome da igreja, na verdade. Aí eu dizia, eu vou assistir um culto na igreja dele, Jesus, e eu quero descobrir esse Deus verdadeiro, se o meu filho voltar à saúde dele, sem nenhuma sequela, que eu vou me batizar na igreja dos crentes. Então, é resultado, né? Foi, Deus me ouviu. Amém. Deus deu esse grande livramento aí, né? Porque os médicos chegou a dizer na minha cara que ele ia perder ia amputar o pé.
Ficou E se gordinho, andasse, ia ficar puxando da perna. E ele anda normalmente. Joga bola, faz tudo que É, fazia faz antes. tudo. Amém. Namora doidado. Amém. Aí eu digo aí que foi uma oração Foi mesmo, oração, de fé mesmo, Senhor. de desespero mesmo, de eu olhar para um lado, olhar para outro e me lembrar que Deus era Deus, que eu adorava um Deus de pau, um Deus de imagem, né? E nesse dia eu olhei para cima e vi que o Deus era o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Olha, Francinei, olha, meninos, é por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins. Porque talvez, se não tivesse acontecido aquele trauma, aquele problema, podia aquela até dor, hoje, até hoje você fosse do mesmo jeito que você era. Talvez ela não. Então a dor, às vezes, é Faz uma com que oportunidade de a gente buscar. Quando a gente está agoniado, a gente ora mais, a gente clama mais. A gente Quando eu estava com ele lá, que aí tem uma enfermeira que ela era crente, agora eu não sei que igreja, eu sei que ela era crente, ela disse o nome, mas eu esqueci. Não era da Assembleia, era igreja. Aí ela disse, mulher, você acredita em Deus? Eu disse, acredita. Ela disse, no Deus vivo, Deus verdadeiro. Eu disse, sim, só que na minha mente era o Você Deus conhecia pouco, de né? pau, né? O Deus de gesso. Aí ela foi, ela orou comigo, sabe? E disse, fale com Deus, converse com Ele, peça para seu filho, para não ser preciso, amputar o pé, para seu filho voltar ao que era meu. Aí eu comecei, aí eu botei isso na minha mente, né? Com um pedacinho chegou o pastor da igreja de Micael. Aí pronto, eu criei aquela fortaleza. Era possível. Né? Era Pastor não, era o Ronildo. pastor Ronildo, velhinho. Foi que me Ronildo. batizou. Foi mesmo. Foi, Ronildo. Ah, ela que batizou? Lá no. Realmente. Foi, ele me Batizou batizou lá na Bela Micael. Vista. Micael e batizou o Francinei. Foi. O ano que Micael tinha se batizado, eu me batizei. Foi. Micael Seu voto. Você cumpre seu Micael voto. é o que era Quando adventista que você está quer a Deus, afastado. pra ele, agora você ora para ele voltar. Na época ele era minha dupla missionária, a gente estava dando estudo quando aconteceu o acidente. Francisca também tem uma experiência de oração, não tem, Francisca? Tenho. Conta. Quer contar? Meu testemunhos tem vários, né? Mas o que Deus provou para mim, para mim ter esse voto de confiança, e eu vou cumprir até o fim da minha Amém. vida. Amém. Né? Foi do meu filho Lucas, né? Que eu vi ele naquele momento, desmaiado, ele foi morto, que nunca tinha chegado a ninguém assim. E eu fiz naquela hora, clamei muito, pedi socorro. Como era esquecido, era um filho, né? Ninguém achava que não ouvia, achava que não era lá em casa, que era tudo calado, tudo silêncio. No momento estava só eu e Lucas. Aí eu gritei muito que eu estava rouca. E eu vendo o Lucas como. Você estava sozinho? Vendo o Lucas morto nos meus braços, deitado no chão, e eu assentado no chão e com ele. Olha, quando eu vi ele, eu disse, pronto, agora não tem mais nada mais não, Jesus. Aí que eu comecei a gritar, chorando, pedindo socorro. Aí eu cansei, eu disse, Deus, ninguém não me ouviu, mas o Senhor vai me ouvir. Eu prometo, Senhor, pelos anos que eu estou completando hoje, eu entrego a minha alma ao Senhor, até o fim da minha vida, se eu me der, para que o Senhor me dê a vida do meu filho de volta. Aí, e quando eu acabei de orar, pedindo a Deus, aí eu sentia ele amolecendo nos meus braços. Aí eu disse, glória a Deus, Senhor Jesus. Aí ele foi amolecendo, peguei uma pessoa. Aí eu olhei, fui assim, olhando para ele, estava olhando para os olhos. Querendo abrir, amolecendo, mas ele ainda estava todo assim, ele estava de pé, estava embora. Aí eu disse, meu Jesus, tem misericórdia de meu filho, Senhor. Aí quando a pessoa gritou no portão, abre o portão, Francisca. Eu disse, mas primeiramente foi Deus. Aí eu saí rachando meu filho assim para a sala. Então, eu estava no sofá, eu botei a cabeça dele e abri o portão. Ele disse, Lucas, fique quietinho, foi só um momento. Aí eu abri o portão, aí vi as pessoas. Eu ouvi os gritos, só que eu não vi, porque eu não sabia quem era. Eu sabia que tudo aqui calado. Aí disse, tenha calma. Aí eu procurei a roupa dele, eu procurei já a condução dele e comprar um. Mas consegui levantar ele e colocar no sofá. Aí fica
Eu olhava para o meu filho, parecia como aqueles cabelos que nascem rejeitados, todo morrendo assim, né? Todo aleijadinho. Mas ele disse, mãe, me perdoe, porque a senhora está completando hoje o que acontecido. Aí eu disse assim, não, meu filho, não, quem vai perdoar é Deus. Hoje foi o maior presente que Deus me deu para você, né? Porque jamais meu filho morto e não ter mais de volta. Aí ele disse, não, fique tranquilo. E Deus deu a vida do meu filho, ainda está até hoje aí, e eu estou contando. Amém. Amém. Mais alguém que quer contar o que é a oração, o poder da oração na hora da agonia? Eu quero dizer que durante os 25 anos de Adventista eu tenho muitas experiências sobre a oração, muitos testemunhos. Mas um dos testemunhos que me chamou a atenção porque, através da oração, porque foi uma coisa que foi rápido. Foi respondida imediata e do jeito que eu pedi. Porque em 2005, no mês de fevereiro, minha mãe estava na casa de Joaninha, minha irmã, do sítio Palheiro, e quem recebia o dinheiro dela era eu. E ela estava doente, né, que ela faleceu logo no dia 5 de março, no dia 21 de março, ela faleceu. Mas no mês de fevereiro eu ainda recebi o dinheiro dela e fui deixar lá. E quando foi de manhãzinha, minha irmã ligou para mim dizendo que quando eu fosse, levasse algumas frutas para ela, laranja, alguma coisa assim. E eu comprei as coisinhas dela, peguei o dinheiro dela, mas em casa eu não tinha nada. Maílton e Marinils, todos os dois pequenos. E você sabe que a pessoa desempregada, eu também não tinha saúde, eu tive uns problemas de saúde também. Também tem saúde. Ainda hoje eu tenho um pouco de sequela, mas eu tive um problema de pulmão. E eu perdi, na época, eu fiquei com menos de 50% do pulmão funcionando. Um dia desse do culto de testemunho, que eu sempre estava, Maria nos contou essa história toda. E eu fiquei já muito... foi um grande milagre. Então né? já foi milagre na minha vida, mas mesmo assim nunca deixei de fazer para minha mãe. Nunca deixei de fazer. E eu fiquei lá, fui à tarde deixar as coisas e era um pouco. E eu tinha que voltar porque a Eliane estava só em casa e com as crianças pequenas também, porque já está em 2005, já está com quantos anos? Né? Já 30 anos já. Não, em 2005 para 2000 está com 18 anos. Né? Não era tão pequeno, mas. Eu passei em 2002, está com 21 anos. Então a gente vê o seguinte, que quando eu pensei em vir esperar o ônibus vinha de Mossoró, né? Parece que era 4h30, 5 horas, e passava lá. E eu ficando ali de frente à casa da minha irmã, para quando eu ver o ônibus eu correr para a pista. Aí, na hora que o ônibus vinha, eu não vi o ônibus, minha mãe me chama lá dentro. Quando eu entro, aí meu cunhado diz, lá vem o ônibus, já vem, aí o ônibus já vem. Quando eu corri, não dei mais tempo, ainda dei com a mãe e o ônibus foi-se embora. Aí, na meio de estrada, assim, para o final da tarde já fica difícil pegar carro. Mas mesmo assim, minha irmã tinha me dado mais ou menos assim, uns 2 quilos de feijão de corda. E eu vim com ele na sacola. E passou 2 carros de gente conhecida, pessoas que levam fruto para... Pessoas da família mesmo, da gente. Os primos não me conheceram na estrada. Passou direto. Então eu fechei o olho e disse, Senhor, nesse momento eu vou... Todo um carro que passar, não importa o tamanho, mas eu vou dar com a mão. Se for de tua vontade que o primeiro carro que der com a mão, Senhor, manda um servo teu para me levar para casa. Eu preciso chegar em casa hoje. E nesse dia eu queria vir para a igreja também. Era dia de culto. Você pode acreditar que quando eu abri os olhos, né, aí vinha um carro embaixo, eu dei com a mão, parou. Quando foi parando, eu conheci logo, vinha cantando aquela música. Venho a ti, Jesus. Poder do amor, né? Uhum. Então, eu já entrei. Vocês são adventistas, né? Disse, sim, senhor. O senhor conhece a igreja adventista? Eu também sou adventista. Aí pronto, a gente vinha conversando, perguntou, né? Ele era um ancião da igreja do Alecrim, Natal. Eu digo, olha, você me dá na carona, se você puder me dar uma carona até a entrada de Açu, já é bom, porque lá é mais fácil. Eu pego alguém, lá é muito conhecido, é mais fácil vir até a pé para cá.
eu já morando nessa casa. Tinha pouco tempo que eu tinha entrado na casa, né? Nessa casa que ele estava. Estava todo em preto, do jeito que nada. Estava só coberta com as portas. Só E ele, quando disse, não, eu vou deixar, quando chegou no caminho, a gente vinha conversando, Evandro vai dar um jeito de deixar você em casa. E quando chegou em casa, ele veio me deixar aqui, né? Em casa, quando ele chegou lá, que começaram a conversar, ele e a irmã, era uma irmã, não era a esposa dele não. Era uma irmã dele. E começou a conversar sobre a igreja, me deu um presente, um livrozinho de presente sobre o grande conflito e um DVD. Aí quando... Era aquele de Luiz Gonçalves? Era. pronto. E eu fiquei assim muito feliz porque Deus atendeu minha oração. E não tinha nada em casa, mas eu tinha que chegar em casa porque contente porque trazia o feijãozinho, porque a gente estamos passando muita dificuldade. Não minto para ninguém, a gente passamos muita dificuldade mesmo. Problema de saúde, você sabe, sem ganhar nada, e eu muitas vezes alguém me ajudava. E quando a gente pegou quando eles saíram de despedida de mim, a Eliane chamou eu lá dentro, mas não diga uma coisa, a mulher me deu 50 reais. Diga o quê? Foi, me deu 50 reais. Nessa época, 50 reais era muito dinheiro, porque há quase 20 anos atrás, 50 reais valia 500 hoje. Era muito dinheiro. Entendeu? Porque ela viu, eles são experientes e têm o amor de Deus. E quando ela disse, Ela disse que, você pode acreditar que eu caí no planto, era uma coisa, não era... Irmão, segura, irmã. É Deus que está mandando dar esse dinheiro a você. Então eu senti assim como Deus agiu no poder da oração. Além de trazer, de me deixar em casa, teve que usar a mamãe para chamar lá dentro, né, para me perder o ônibus. Meus parentes passou nos carros, não me conheceram, para esse irmão vir me deixar aqui, para saber como Deus age. Então vale a pena você ser fiel a Deus. Também nem a mãe nesse dia não ajudou nada. Também ela doente. Doente, e o dinheiro eu entregava na mão da minha irmã, aí minha mãe é quem abria. Aí também ele não fala nada. Eu entregava ela lá e pronto. Não é isso, sabe? Eu não sabia dizer. Não. Mas eu não sou também de pedir, não. Não está pedindo, não. Mas graças a Deus, Deus ele fez isso, e até hoje eu louvo a Deus porque Deus tem feito muitas coisas na minha vida. Eu tenho muito testemunho. Se eu for um dia, por mais que eu vá me congregar em Pataxó, mas no dia que tiver uma vigília aqui, eu quero vir, porque eu tenho muitos testemunhos a contar. Testemunho de passar 8 dias rodando num carro com os pneus com as rodas sem as polcas. Isso aí também é um dos testemunhos. Eles não é mentira dele. Nós fizemos um dia dessa um culto de testemunho, mas foi um dia que ele não veio. Então, eu fiquei muito feliz e eu quero dizer a vocês que vale a pena você ser fiel a Deus. Amém. Né? Amém. Muito bem. Mais alguém tem experiência com a oração? Eu tenho uma experiência sim, porque sobre quando apresentou nota no meu seio, eu fiquei muito assim, desesperada. Digo, meu Deus, aí quando eu parei para meditar, né, eu comecei a ajoelhar nos pés de Deus de madrugada, digo, Senhor, eu não estou com esse problema, mas se for da tua vontade, que providencie assim um meio que não seja maligno, e não venha entrar em desespero, né, porque eu sou uma cristã, dizendo desse jeito, né, a fé é pouca, né, mas graças a Deus, Eu tenho um pedido a fazer. deu tudo certo, né? Meu sogro, quando soube, também via também as dificuldades da gente, né? Que ele não tinha serviço assim certo, mas aí ele ajudou, disse, eu vou dar o dinheiro, vai dar certo. Aí nessa época ele deu 500 reais. Um exame, Deus é tão maravilhoso que deu para fazer um exame, deu para tirar a parte que cabia a Deus e deu tudo certo. E não era maligno não. Graças a Deus fiz a cirurgia, tirou o nó daqui mesmo. Deu tudo certo. Amém. Amém. E até hoje eu sempre faço exame e não dá nada não. Amém. Sim, não posso Eu quero fazer um pedido de oração a vocês. Como a gente está falando sobre o poder da oração, eu quero que vocês orem para que Deus cada dia mais habite na minha vida, porque a gente vai enfrentar um desafio. Porque eu estava na igreja do Frutilândia e eu senti, houve algumas coisas que fez com que eu viesse para cá, para a igreja do Eliseu.
né? Frequentar aqui. Esse um mês, ou 2 meses, mais ou menos, faz que a gente estamos por aqui. Mas a gente estamos num desafio porque eu tive que ficar desempregado, né? Sem trabalho. Desempregado não, porque desempregado está o inimigo, ele não tem o que fazer e finda fazendo trabalhando direto, né? Ele não tem o que fazer, mas trabalha direto, fazendo mal. Então, o que acontece é o seguinte, eu fiquei sem trabalho, estou sem trabalho, porque também não estou podendo trabalhar. E o benefício que eu estou recebendo é uma coisa que não é muito seguro, porque estão dá um mês, aí eu recebo, aí quando vou lá ele dá o outro, e assim, Até chegar o dia da aposentadoria. não sei até quando eles vão fazer isso, né? Eles vão aguentar. E eu tô assim, quando eu fico parado assim dentro de casa, principalmente quando eu fico aqui em Açu, eu fico assim, muito preocupado, eu sinto como que me dá uma depressão, não sei ficar dentro de casa, fim de saindo para os cantos e às vezes tem um prejuízo. E eu tomei essa iniciativa agora de voltar para o sítio, né? Porque lá eu me sinto melhor, eu saio mais, eu contemplo mais a natureza. Depois de Pataxó. Terrinha lá é meu mesmo, tenho minha casa lá, tenho fogão, tenho geladeira. Não morei Quando ele morava no sítio era lá. Então, a gente voltou para lá e eu estou vendo que não é de acordo com meus filhos. Tanto o marido como o marido não está muito satisfeito com a ideia de eu ir para o sítio. Mas você sabe que a gente tem decisões próprias. Os filhos da gente, quando se casam, eles criam asa, vão para os seus lados, é ele e as esposas. Então eu fico triste porque eu sempre gostei de compartilhar com meus filhos, de obedecer a eles. Até porque sempre me obedeceram. Mas hoje, a gente quando chega a certa idade, gosta de escutar os filhos. E eu estou assim um pouco constrangido porque não é muito bem do acordo dele da gente ir. Mas eu estou vendo, por causa da minha saúde, ele acha que lá é ruim para mim, tudo, mas eu tenho, eles ficam aconselhando para mim não andar muito de moto. Aí eu já tenho um carrinho velho, é longe, aí tem despesa, mas é onde eu vou me sentir melhor. E então, uma das coisas que ficou assim, porque eu queria continuar aqui com vocês, frequentando aqui, mas como eu vou para lá, fica muito contramão para mim ficar aqui. Então eu tenho que ficar na igreja mais próxima, que é Pataxó. Eu posso vir de tardezinha, de 5 horas da tarde, 6 horas da noite. Eu vim, chegar, tenho família, tomo um banho, assisto o culto, de noite mesmo volto. Pra cá já é diferente, porque eu tenho medo de andar nas BR, porque eu tenho problema de visão. Então eu vejo que Pataxó se torna melhor para mim. Então eu já pedi uma cidadezinha, né? Então eu peço que vocês orem por mim para que lá a gente seja bem sucedido, porque eu estou pensando aí em fazer. A carta já foi para lá. Tá? Já estou pensando, estou trabalhando em fazer um empréstimo no banco para fazer uma caixa d'água, para ter água lá suficiente para plantar pé de acerola. Diga uma coisa, quando vocês estavam lá naquele tempo que criavam gado, criavam ovelha, criavam galinha, a água era como, irmão? Lá é o seguinte, eu tenho um cacimbão. Aí eu puxava a água do cacimbão com uma bombinha de 1 CV, botava a água para cima da caixa e ficava aguando, mas era muito pouca a água. Aí o que eu tô querendo... Tá seco o cacimbão? O cacimbão tem água, lá não seca não. Ele não fica, quando chega nesse período do final do ano, ele diminui a água, mas não seca. Entendeu? Aí o que acontece é o seguinte, eu quero fazer uma caixa lá, inclusive... O rapaz disse que existe esse financiamento para pagar com 10 anos e ainda tem uma dispensa, né? Isso que Marinês não quer que o pai faça. Mas tem medo de eu dever, não quer que eu deva, mas aí é o seguinte, a gente tem que procurar alguma coisa que... Aí lá eu tenho essa água lá, eu posso criar um garrote, eu posso criar uma galinha. Você está pagando água aqui na rua, né? Exatamente. Então, eu quero que vocês olhem por esses planos, que se for da vontade de Deus, que eu fique lá. E se eu aparecer alguma coisa para mim fazer, porque tem semana que eu me sinto muito bem, não sinto quase nada. É quando ataca, me dá aquelas crises, você pode acreditar que eu não posso nem engolir. Eu já percebi que é quando eu estou assim um pouco nervoso, aí a coluna ataca mesmo.
É, diz que quem tem problema de ansiedade, você está com os ossos. Aí ele até falou a mim que o irmão Rodolfo, estava querendo começar uma casa, ajeitar a casa dele. Mas eu disse, meu filho, eu não tenho condições de fazer uma casa. Posso até fazer a parte grosseira de sentar tijolo e tudo mais, reboco, piso, essas coisas eu já não posso fazer. Mas ele disse que pelo menos a estrutura da casa, talvez eu fosse fazer, mas Isaías. Então, se for da vontade de Deus, que isso aconteça, né? Porque eu não posso fazer tudo. Piso eu não posso mais. Deus proverá. Entendeu? Porque é abaixado. Ele acabou de fazer a minha casa aqui há várias vezes. Eu terminei e eu quero dizer, eu quero dizer a vocês que deitado, porque eu não aguentava. homem, essa casa aqui é uma coisa, uma semana, botar cerâmica aqui todinho com banheiro, com tudo. Eu passei, não sei, bem um mês ou mais. Mais de um mês. Então, é só Deus proverá. E eu quero dizer que eu agradeço também, e eu agradeço muito a Deus também por ser irmã Dalva, que ela teve paciência. Não teve nenhum momento, ela me apressou para fazer o serviço. E graças a Deus a gente fizemos o serviço e até hoje não ficou ninguém constrangido, nem eu, e nem eu. Espero que ela também tenha ficado satisfeita, né? Com a casa. Até aqui, o que eu tinha de dizer, eu já disse. o que tinha de dizer, já disse. Chega pra cá, Guilherme, mas da vez Muitas vezes a minha mãe manda eu para dar força, porque ele trabalhou aqui. olha, Deixa de vergonha. eu vou dizer um negócio a vocês que mulher não se fez bem estar sozinho, não. Tem que estar Não, lá. pra mim ficar pra lá sozinho não adianta. Se me travar a coluna lá, quem vai chegar pra mim, pelo menos pra me dar um copo d'água? A companhia que eu tenho é ela, então pra onde ela estiver eu tenho que estar e onde eu estiver ela tem que estar mais eu. Também não é o fim do mundo, não. Qualquer coisa, a pessoa vai buscar. É verdade. Pior é quando a pessoa mora longe, não tem como ir buscar. Pois é, vejo que a oração, a gente pede oração, não é? Mas dá certo. Hein? Como eu adoro estar lá. Pelo umas coisas eu acho bom, é por bom outra. demais. Acho que é longe. É longe, mas Cuidado, indo aqui pro Pataxó só é 28 quilômetros. Agora por aqui pro Ipanguaçu é mais longe, mas a estrada é É melhor. ruim se eu for cuidar de vaca e cuidar das coisas. Se eu não for, aí é bom. Eu já disse a ela, até as galinhas, eu vou acabar com as galinhas. Não, eu já E a trabalhei gente vai tanto. batalhar outra coisa. Eu sempre gostei de cuidar de bicho, é bom demais no sítio. Tá bom, já resolveu a vida do Manel, agora vamos falar de alguém mais. Quem mais quer falar? Eu entendo que a senhora já é só Helena vai falar sobre a oração. Elizabeth, nem todo mundo sabe o caso dela, né? Desde que ela nasceu até hoje, o médico disse que ela morre de hoje, morre amanhã, morre a qualquer momento. O ano passado eu fui para Mossoró, para Natal com ela, em abril do ano passado. O exame dela deu muito alto. Só que esses dias eu fiz outro. Aí eu liguei para uma amiga minha e disse, rapaz, depois o exame da beta alterou cada vez mais. Só que quando eu fui olhar ontem no antigo, o antigo deu 10. O hormônio dela estava por 10, estourou. E esse agora deu 2.000, então ele baixou muito. E eu venho brigando com esse hormônio da Elizabeth dentro de um mês de idade. E os remédios aumentam, desabaixa, compra aquele original, compra o genérico e nenhum serve. Aí eu falo com uma amiga minha, ela disse, Clélia, de onde foi que você tirou? Que o exame da Elizabeth no ano passado deu 1.000. Eu disse, eu tinha visto 1.000 aí. Eu não tinha visto, eu vi muito 10. Não, só que o médico disse, como tinha dado alto, eles quem tem lá as raízes quadradas dele, porque ele só me entorta com aquelas raízes quadradas dele. Que ele me joga para um lado, me joga para o outro. Eu digo, me diga logo que eu tenho um monte de rodagem. Porque se vai morrer, diga. Deixa de conversa, de rodar, que o fulano vai morrer. Ele joga logo na cara. Aí o ano passado, né, a gente olhando esses exames, aí eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com essa criatura? Eu gasto o que tenho, o que não tenho para comprar esses remédios delas, porque o remédio da Elizabeth é 20 reais, 20 e pouco, 30 reais, às vezes a pessoa não tem 10 centavos. Às vezes eu tiro ali, quando eu faço uma unha, duas, quando eu não faço, eu não tenho que me remediar com o que ela ganha. Aí eu disse, o que é que eu vou fazer agora com esse exame? Eu disse, o próximo ano, daqui a 6 meses, né, foi o mês passado, o ano passado, esse ano foi em abril, e eu volto agora em quinta-feira. Aí eu disse, vai ser da sua vontade, porque eu não posso fazer nada. Eu venho lutando com ela esses anos todinho, eu escuto o médico dizendo, morre, não morre, vive, não vive. Então assim, sempre é uma coisa nova que a gente escuta. Mas aí eu sempre fiquei pedindo a Deus, né, que ele agisse assim na vida dela, que como ela constanta o remédio automaticamente direto, então não tinha para que aquele hormônio tá lá na cabeça. Aí eu joguei lá na mão de Deus e quando eu
peguei um resultado desse agora, eu me surpreendi porque ele deu uma baixada. De viver só aumentando, porque olha a criatura, o ser humano só tem um psicológico, fala, pirado. Aí ela tem duas naturezas, né? Bota lá a cadeira dela. Cheguei a dar o favor com ela. Ela tem psicológico, então assim, pra ela, pra ela, a gente já é agressivo, com um psicológico. Aí ela com 2 psicológicos e um hormônio lá na cabeça, aí tudo dela só dá pra ser agitada. Não tem como ela viver civilizada, porque os hormônios dela não é controlado. É um brigando com o outro, nenhum vai pra frente, nem o outro deixa ir. Então fica brigando eles dois, lá dentro da natureza dela. Tem vezes que ela diz, olha, me deixa quieta, que hoje eu tô pra ninguém, nem pra esse cachorro. Ela diz? Diz, porque o cachorro lá de casa ele foi criado de grande, mas ele só obedece ela. Ele morde quem for lá dentro. Brincar com ele. Mas ela não obedece, ela brinca, ela chuta, ela pega na boca dele, ela passa a mão, mas ninguém faz isso com ele, ninguém é no seu pai dele. Porque eu não chego perto dele só pra botar o comer e pronto. Aí fica aquela coisa, ela. Mas assim, eu agradeço a Deus, né, pela oração que sempre os irmãos oram por ela. E depois também que eu aprendi a orar de joelho, eu tô vendo mais resultado. Amém. Amém. E agora eu vou fazer igual o marido. Se agora eu oro por todo canto que eu encontro. É pelo quintal das galinhas, por todo canto. Às vezes eu vou falando no centro, que às vezes pede, mãe, a senhora não acha que tá falando alto demais não, que eu vou conversando sozinha, que eu não sei nem se eu tô falando que ninguém tá escutando. Ele fala, mãe, acorda, você não tá em casa não. Porque eu vou orando daqui pra lá, que eu solto a voz mesmo, que eu não sei nem, vou passando por dentro da minha conversa. Você já teve um tempo doida mesmo, né? Aí pedi, mãe, Um doido a mais. A mãe que vai fazer diferença dentro do meu bolso, eu vou aqui. E agradeço a Deus pelo livramento de hoje, porque se fosse outro motorista que tivesse ido com a gente para Natal, talvez tenha feito um acidente, porque quando a gente vinha na estrada de barro que estão fazendo, uma caminhonete entrou no meio. Tirou um fininho assim pro cabo não rebolar ele lá fora. Livrou. Vinha o carro daqueles cor do cachorro que leva a comer para cachorro, ele vai dar o sinal para passar. Quando o carro vai passando, ele passa na frente do carro. Só que o carro freou, voltou pro canto. Quando a gente já vinha chegando aqui na BR e entra um carrão grande daqueles, tipo uma C10, mesmo na frente, tirou tanto assim para ele levar o outro na frente. Aí ele disse, Deus, isso é só o livramento de Deus em 5 minutos, porque se fosse outro motorista, ou se Deus não tivesse ali, tinha voado todo mundo do outro lado. Você estava orando, você disse que eu estava orando? Com certeza, só orando mesmo, porque... E outra coisa, quando eu aprendi a andar orando, eu tô vendo mais resultado do que quando eu andava planejando sozinha. Pois é. Outros assuntos. Porque eu fico conversando sozinha aqui, eu me entendo. Eu converso muito com as plantas, mas eu converso muito com as plantas. Eu com minhas galinhas de manhã, muito cedo. Eu oro, eu vou ler a Bíblia e depois eu vou dar para minhas galinhas. Em pensamento. Porque elas fazem isso comigo. Porque a oração do pensamento é uma das orações que mais Deus Deus ouve, né, nossas orações. só Deus ouve. Ela vai fazer A gente deve orar em pensamento, mas a gente deve também orar em palavras. Porque Jesus disse que pelas tuas palavras será justificado. E aquilo que a gente não fala, Vai se esquecer do que eu ia dizer. a gente deve orar em pensamento, como diz o texto que a gente leu, orar sem cessar. Para orar sem cessar, a gente tem que estar orando em pensamento, mas a gente tem que ter os momentos de orar falando. Porque Jesus é o modelo em tudo. E Jesus orava em voz alta. Os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos chegavam e encontravam ele orando. E aí os discípulos pediram, mestre, ensina-nos a orar. Como ele ensinou o mundo do Pai Nosso. Então, é por isso que é bom a gente orar em voz alta. A gente tem que ter os momentos de oração em voz alta. Mas também a gente deve orar muitas coisas, orar em silêncio, porque é uma comunicação invisível, o inimigo não tem acesso à nossa oração em pensamento, e Deus, a Bíblia diz que, Jesus disse que o Pai que está no céu vê em secreto, e em secreto te recompensará. Tereza ainda quer botar o testemunho, né, Tereza? Hoje vai ser só isso, o estudo de hoje é refletir o poder da oração nos livramentos através da oração. E depois eu orava em silêncio, né? Aí, na época rezava, né? Aí não ia rezar em palavras, não falar ali, aí minha avó minha tia reza calada. Falando não. Porque o inimigo escuta umas palavras. Mas isso é muito vago, isso aí não.
Vovó não, eu tô A gente, as palavras, tem tanta coisa que a gente fala que é de proveito para ele, é de proveito para o inimigo, muita coisa que a gente fala. Então não vai nessa não. E a gente tem que falar. Se mete, mas ele não ganha, né? O pastor, do jeito que ele manda pro grupo, ele manda pra mim. Ele mandou uma pequena mensagem que ele sempre tentou passar no YouTube, né? No YouTube não, no Instagram, ele mandou ele que o diabo ele poderia até tentar, mas ele não conseguia. Ele ficava trabalhando, mas ele sabia que ele vai ser derrotado. Cada vez que ele trabalha, ele vai ser. Mas era assim, era bem interessante, eu gostei muito. Sempre ele manda. Quando eu abro do grupo, primeiro eu abro muito cedo, muito cedo. Vai, Tereza, o que aconteceu com tu? Eu quero dizer que eu passei por uma experiência muito forte, eu entrei na depressão profunda. Mas através dessa depressão que eu passei, né, veio muito ensinamento, porque quer dizer, depressão não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa, não é uma coisa fácil de você passar. Mas eu costumo dizer, posso estar errado, não sei. Eu costumo dizer que às vezes é através do sofrimento que a gente busca Cristo e assim como eu posso dizer, busca Ele e também se entrega a Ele, né? Tem a entrega realmente necessária. E assim, eu vivi um momento da minha vida muito difícil mesmo. E eu cheguei assim num ponto que pra mim tanto faz. Eu não tinha mais vontade de viver. Não tinha mais alegria, não tinha mais vontade de viver. Mas foi através da oração que eu consegui isso, né? Foi uma coisa muito difícil, uma batalha muito difícil mesmo. Pra mim parecia anos. Eu estava passando por anos. Parecia que nunca ia acabar. Mas eu me ajoelhei a Deus, mesmo fraca, mesmo não querendo mais viver, não tendo mais vontade de viver, mesmo assim eu me ajoelhei a Deus, disse a Deus que o Senhor possa me tirar desse vale. Está sendo muito difícil, que eu prometo ao Senhor que se eu sair desse vale, eu vou voltar aos seus pés, vou voltar o que eu era antes, né, Manuel? Amém. E graças a Deus eu voltei, me batizei e estou aqui, é um livramento para mim. Amém. Glória a Deus. E também eu quero contar outro livramento que uma vez minha família lá ia pro Simão, a gente ia pro Simão, aí tava lebrinando. Só que aquela lebrina fraquinha, aí só quem ia era, pai não ia, só ia mulher, entendeu? Pro Simão, no carro. Aí, beleza, né? A gente tava tudo arrumando as coisas, tava tudo em cima do carro pra ir. Mesmo lebrinando a gente ia, dava pra ir. Pensava que dava pra ir, né? A gente pensa, né? Que a gente não sabe o dia, a gente não sabe nem o dia de hoje, né? É final da manhã. Exatamente. Você é o que diz, é Rocha? É neta. Né? Aí, lebrinando, aí eu dizendo assim, não mãe, vamos hoje não. Vamos hoje não, que é no dia de sexta-feira. Vamos hoje não, que sábado eu quero ir para a igreja. Homem, deixa para ir para a igreja no outro dia. Homem, não vamos não. Aí ficou naquilo. Aí, por incrível que pareça, a chuva engrossou. Deu aquela chuva grossa mesmo. Aí eu disse, tá vendo? Não é pra gente ir. Aí a gente não foi, não deu certo, aí a gente ficou em Açu, aí eu vim pra igreja. Aí tudo bem, né? Aí no mesmo sábado, a gente foi pro Simão, sábado de tarde. Aí, beleza, a gente foi caminho, né? A gente sempre, Jéssica sempre andou ligeiro, ainda anda, né? Aí, nesse dia, justamente esse dia, a gente foi bem devagarzinho, bem tranquilo na estrada, né? Aí, como a gente ia na estrada, o carro puxando de lado. E a gente parou, né? Desceu, e como a gente foi ver, a roda só tava com 2 parafusos. A roda traseira.
levantou o carro, botou o macaco, levantou o carro, arrochou a roda, as porcas. Isso só mulher que foi fazer isso, arrochou? Só, não, a gente Faz tudo. é Jéssica desenrolada. é que nem a Angelina, ela vai com 10 homens. Por isso que eu digo que se eu tiver dinheiro, eu compro logo um caminhão. E um ônibus. Aí Eu sou motorista. Não, eu vou comprar pra eu dirigir. aí Eu vou comprar porque o meu Você sonho... vai comprar 2, um caminhão e um ônibus? Então Sim. você bota ele no caminhão. Tudo bem. Eu boto você no ônibus, o caminhão sou eu. Tá certo. Vai, Tereza, continua. Aí a gente conseguiu, né, levantar o primeiro tudo, deu certinho, graças a Deus a gente conseguiu chegar nesse ano. E pra mim isso é uma bênção, é um livramento. Pois é, a liçãozinha daqui diz assim, a oração é tão necessária para a nossa vida espiritual como o alimento é para a nossa vida física. É por isso que a gente não fica muito tempo sem comida. A gente tem que comer qualquer coisa, nem seja cuscuz seco. Porque o alimento é quem sustenta o físico e a oração é quem sustenta a fé. Por isso que a oração é tão necessária, porque é tão necessária quanto o alimento. Aí tem gente que diz assim, não, eu fico sempre orando em pensamento, eu não vou na igreja, eu não dou dízimo, eu não sou de igreja, não sou disso, mas eu estou sempre com Deus. Como que está com Deus? Pois é. Será que a comida estando lá na panela e eu estando com fome, eu posso ficar aqui só pensando na comida e a comida vai me satisfazer? Não, mas eu tenho comida aqui em casa. Não, a comida está lá na panela, eu só não vou comer, mas eu estou pensando na panela de feijão, está pronto lá em casa. Eu estou pensando na panela, tá bom. Já tá de barriga cheia. Será que se funciona assim? Não, a gente vai para a panela, a gente vai para a concha, a gente ataca no prato, porque a gente só fica forte no físico se a gente comer. Pensar no comer não resolve. Então, é necessário a gente ir para a igreja? É necessário para a igreja. Por quê? Porque a igreja é uma oficina, é ali que Deus lapida, é ali que Deus conserta, é ali que Deus ensina, corrige, disciplina, para que a gente aprenda a andar dentro dos conselhos que Deus deixou para nós. Você está alimentando a esperança. A gente vai para a igreja, volta aliviado, volta com a mensagem, com a comunhão com os irmãos, a gente aprende a conviver. Gente, aqui, cada um de nós aqui é um mundo diferente. Cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de mau costume, cheio de hábito ruim. Cada um de nós tem seu mundo de iniquidade, podemos dizer assim. Então a igreja ajuda a gente a compreender, a suportar. Em primeiro lugar, Deus. Eu aprendi com a nota. Quando você não tem, quando você não ora. É em Mateus 6:33. Mateus 6, Buscar. Muito bem, Francisco, valeu! Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O resto é. Algumas irmãs, né? Todas não, que todas já sabiam, para reunião na igreja sobre a oferta de dízimo. Foi. Aí eu cheguei em casa, contei para João, aí João disse, mãe, eu já expliquei para a senhora, mas como a irmã Dal explicou para a senhora entender melhor, para a senhora confiar, para a senhora acreditar, a senhora passa o que a irmã Dal disse. Porque não é que a senhora tem, mas e tem, porque de tudo quando a senhora for comprar alguma coisa, quando for da senhora mesmo, ou quando a senhora receber, a senhora tire a oferta A parte que é de Deus. E da partir do dia que eu aprendi a fazer, até hoje, Deus fez propósito na minha vida. Amém! Amém! Oh, glória! Porque quem dá a oferta da casa do Senhor é dado. E é o primeiro dinheiro. O povo diz que não é o último, é o primeiro dinheiro. Me deixou faltar. É quando a pessoa Assim, dificuldade todos têm, né? Mas eu aprendi a fazer primeiramente para Deus. Exatamente. E Deus, não é assim que eu vou fazer pensando Para me receber. Mas do jeito que eu quero para mim, também tem que ter para Deus primeiramente, né? Porque algo mais de mim também precisa. E Deus vai, né? E o que você devolve para Deus vai ajudar outra pessoa, porque Deus tem uma obra. Sempre eu digo, Deus seja para quem mais precisar do que eu. Exatamente. E Deus tinha feito grande coisa. E a gente vê os testemunhos na igreja no sábado de manhã,
Todo sábado de manhã a gente passa os testemunhos dos irmãos. Exatamente, Lá do outro do mundo onde a gente fisicamente talvez, a gente não vai conhecer nessa vida. Mas lá no Reino Celestial a gente vai encontrar aqueles irmãos e eles dizem, olha, no ano tal, há 4 anos atrás, as ofertas de todos os adventistas de todo mundo vieram para cá e nós construímos essa igreja, nós construímos esse hospital, construímos esse colégio. Estamos aqui, eu fui alcançada porque veio um evangelista e pregou aqui. Eles gravam e mandam e a igreja adventista passa todo sábado de manhã. E quando eu estou abrindo a escola sabatina, eu sempre digo, irmão, é para cá que vai nossas ofertas. Aí quando é de outros 3 meses, vai para outro canto e eles mandam. Aí eles dizem, agora está vindo novamente o pedido para essa região, para outros projetos. Então quando é depois de 3 meses, vai para outro lugar. E quando passa 2, 3 anos, vem para o Brasil. Que o ano passado veio para o Brasil. Também quando a gente assiste o Novo Tempo, vai ter aquela coisa esperança. É. Mostra muito, assiste. As pessoas são alcançadas. Voltando um pouquinho aqui para a oração, eu quero dizer que a oração é uma das coisas que alimenta a fé, né, como a irmã Dalva falou aí. Se você não orar, se você desistir da oração, você também automaticamente você desiste da Bíblia. E a gente vê que quando a gente entra na igreja, a gente já vê as pregações dizendo que Cristo está às portas. Quando a gente passa 1 ano, Cristo não volta. Passa 2, Cristo não vem. Passa 4, passa 5 e nada. Mas quem faz a gente se alimentar e esperar pela volta de Jesus como ele já tivesse vindo agora, é a oração. É exatamente o que eu queria falar com a irmã Dalva, com relação à panela, que ela disse, botando a panela lá no fogo, eu comer, mas se não botar no prato, não come, né? Mas o que acontece é o seguinte, você está com fome, não tem nada em casa, mas se você tiver com a esperança que tem o comer para comer, você aguenta mais tempo, porque está com a esperança. Mas quando você sabe que não tem nada, aí aumenta a rocha, porque eu já passei por isso. Já passei por isso até entrar em desespero, porque eu só não fiz morrer de fome. Só não fiz morrer. Passei não, graças a Deus. Graças a Deus eu estou aqui, Deus tinha um plano na minha vida, tinha um propósito na minha vida, né? Mas eu digo a vocês que se existe uma coisa ruim, é você estar desenganado. E eu passei também outra situação difícil, quando eu fui desenganado pelo médico, que ele dizia que eu não tinha mais jeito. E eu estava com o mesmo problema que minha mãe estava. Isso também é desespero, mas a oração, o poder da oração e a fé faz com que a gente se restaure. E saiu do hospital. Se eu não vou ser curado aqui, então eu vou para casa. Então eu vou para casa. Fiz um ciclo de oração lá, os irmãos oraram, um bocado de irmão foi. Então a gente vê e vê-se embora. Não sei se você Graças a conhece Deus. uma mulher chamada Cecília. O marido dela é Paulo. Paulo computador, é Paulo contador. Ela trabalha na professoria pública, senão dizia assim. Quando eu morei ali naquela vila, fazia, não sei se fazia 1 ano ou mais, eu sei que foi logo no começo da pandemia. E eu fiquei em depressão não, mas eu fiquei muito tempo em casa com meus filhos, que já não estavam de sair. Você vai pegar essa coronavírus aí, vai trazer para dentro de casa. Mas tinha noite que eu não dormia. E eu orando. E eu não tomei nenhuma vacina, não. Tomei não, eu tomei dessas vacinas. Não é da própria, eu tomei dessas vacinas, tomei não. A segunda pergunta, para nós terminar aqui nossa conversa de hoje, a segunda pergunta é assim: você acredita que a sua oração pode ajudar na vida de outra pessoa? Sim. Sim, pois é. Está vendo como a oração tem poder? A oração tem tanto poder. Verdade. Aliás, o poder é de Deus, mas quando a gente ora, a gente está dando espaço a Deus para agir. Então, além de Deus agir na nossa vida, o meu testemunho, como ele é mais longo um pouquinho, eu vou deixar para contar em outro dia. Porque eu tenho um testemunho que eu vou contar enquanto eu for viva. Testemunho do poder da oração na minha vida. Então, além de Deus atender a nossa vida, Deus ainda atende a vida do outro se a gente orar pelo outro. E a última pergunta é... Oração intercessória. A oração de você orar por outra pessoa. Não se canse de orar por aquela cruz que você carrega. Ore por aquela cruz. Ore por aquela mala sem alça que está na sua vida. Ore por aquele tropeço. Porque Deus, além de atender você, Deus atende a sua oração para com o outro. A última pergunta de hoje é:
Que personagem da Bíblia você toma, por exemplo, por ter uma vida de oração? Eu tenho um personagem bíblico que me inspira muito sobre a oração. Daniel. O meu é Daniel. Daniel é campeão, o homem que orou e Deus mandou fastir por leões. O cara foi jogado numa cova, os leões famintos. E Deus fechou a boca dos leões. Não, e o anjo que chegou e tocou no ombro dele disse, assim que você começou a orar, eu fui mandado. Daniel tinha uma vida de oração. Assim que você começou a orar, eu fui mandado para vir. Do céu. E quando o povo de Deus estava em pecado, todo mundo em pecado, Daniel é um homem que não tem na Bíblia nenhum registro de falha dele. Quando ele foi orar a Deus pelo povo, ele disse, nós estamos em pecado. Então a humildade de Daniel e a vida de oração de Daniel foi quase generalizada aqui. Mas tem muitos outros personagens que a gente pode se inspirar para ter uma vida de oração. Amém? Amém. Então, gente, tem algum testemunho? vamos orar. Vera tem testemunho para contar também. Tem uma história para contar, Vera, de oração? Eu vou contar um livro. Um livro? Uma capa próxima vocês. Se esforce para ir aos cultos sempre que você puder, certo? Porque eu gosto sempre de ensinar para as pessoas quando eu estou pregando assim. Eu gosto de ensinar essa lição. Gente, quando a gente vai ao culto, seja quem for que vai pregar a mensagem, quando a gente vai ao culto, a gente está dizendo a Deus, mesmo que a gente não diga nada, a gente entra e calado. Amanhã de manhã nós temos uma pregadora maravilhosa de outra igreja. Seja quem for que vai pregar, quando você vai ao que vai pregar aqui, depois de muitos anos. Quando você vai ao culto, É surpresa. Você está dizendo a Deus. É de outra congregação adventista, entendeu? Ela... Viu, Lênin, também, todo mundo. Quando você vai para o culto, mesmo com dor de cabeça, mesmo do jeito que você estiver tonta, com a barriga ruim, usando a fralda, porque o absorvente não dá conta, seja qual for a sua situação, quando você vai para o culto, você está dizendo a Deus em silêncio. Você está dizendo... Foi para mim. Quando você vai, vou tentar dizer, mais uma vez eu vou tentar dizer. Quando a gente vai ao culto, a gente está dizendo para Deus, Deus, dirige a minha vida. Quando a gente não vai para o culto, a gente está dizendo para Deus assim, Deus, deixa que eu dirijo a minha vida. Então, nunca fique em casa se você pode ir ao culto. Porque se tem 3 cultos por semana, que não possa nem andar. nunca passe uma semana sem o culto. É verdade. Porque quando você não vai, a não ser que você não possa, quando você não pode, aí Deus vai, a gente ora por você lá na igreja, e aqui a gente também ora, e aí Deus vai, toca, alivia, e você melhora. Lá você está doente. Mas se você puder andar, se você puder lavar roupa, se você puder fazer compras, se você puder arrumar sua casa, se você puder ir para qualquer lugar, não deixe de ir ao culto. Porque quando você não vai ao culto, você está dizendo assim, Deus, deixe que a minha vida eu dirija. Mesmo que você não pense nisso. É isso que você diz. É essa a linguagem que Deus entende. Então, se foi Deus que disse que é para a gente congregar, alguém aqui sabe onde é que Deus manda a gente congregar? Quem sabe, levanta a mão. Não tem. Eu. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Deus diz assim, não deixe de congregar. É uma ordem de Deus. Então, gente, se puder andar, vá. Já que a gente não tem quem vai buscar de carona, só tem a gente que vai buscar de carona. Não deixe de ir ao culto. Hebreus 10, 25. Tem muitas vezes que a gente vai para o culto doente e quando volta bonzinho. Porque ir para o culto é dizer a Deus que dirige a nossa vida. E não ir é dizer a Ele que deixa. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Admoestar, é isso que a mamãe está dizendo. Eu estou admoestando. Ó, vão para o culto. Se pode lavar louça, se pode lavar roupa, se pode varrer casa, se pode comprar na mercearia, pode ir para o culto. Às vezes ele está com dor de cabeça, eu digo, vá com a dor de cabeça. Porque em casa também a dor de cabeça não passa. Pois é. Então vá com dor de cabeça.
Isso é admoestar. Eu estou dizendo a vocês que Sai é aliviada, a pessoa vai com a dor e lá, Primeiro, lá não tem zoada. Lá tem o louvor. O louvor é tem a calmo. oração. E aí você fica ali, como é que se diz? Envolvido com a Aí ela esquece da Pronto. Deus, né? E o Espírito de Deus que a gente crê. Gente, a gente só vai para a igreja porque a gente crê que Deus tem um encontro com a gente lá. Quando eu assisti uma pregação sobre... Deus tem um encontro com a gente aqui? Tem. Deus tem um encontro com você na sua casa? Tem. Em todo canto que você tiver. No caminho, indo para a rua, conversando que nem Helena vai, feito uma maluca. Deus tem um encontro com ela no caminho da rua? Tem. Mas lá foi o lugar que Deus escolheu para ser adoração. Local de adoração. Então, gente, vamos para a igreja no sábado. Vamos para a igreja no Vamos para a sábado. igreja no sábado. Eu não sei porquê, que quando chega no sábado, Dá uma preguiça. não. Só que ela se Não acorda. Nem tô doente, não. É muito difícil, não vou mentir para Deus. Pois eu vou com o maior estresse do mundo. Pode ter outro obstáculo, ou de alguma coisa de casa que faltar, ou para eu não deixar eu não ir. Mas tem algo que eu não posso ir no sábado. Mas é porque você Às já vezes fez o pode ser propósito. assim, o almoço, assim, mas algo falta. Quando eu chegar, eu termino o resto. Pronto. Aí amanhã eu vou. Pronto, Estou preparado para amanhã. Faça um propósito de ir, porque é o seguinte, se a comida não estiver toda pronta, que você não aprontou tudo na sexta, que às vezes não tem tudo na sexta, Justamente. pronto. Aí você vai para a igreja, quando você chegar, você termina. Pior é se você não tivesse para fazer de jeito nenhum. Aí assim, mãe, vá, se ela não tem ninguém pequeno, Faça o se ela não tá propósito de doente, ir. vá, não Depois se que você preocupe. chegar, aí você termina de ajeitar. Aí está faltando isso aqui, mãe, vá. Eu disse, mãe, vá, não vou. Mãe, Tem bebezinho vá. pequeno, amamentando? Não Aí tem. eu disse, mãe, Então, vá, pronto. Deus proverá. Quando a senhora chegar, tá tudo pronto. Vá, Eu já tinha dito a João uma vez, quando o João estava Agora você diz, Lucas, bora comigo. eu disse, João, vão para a igreja no sábado e no dia que não tiver o almoço, não tenha vergonha de me dizer, diga, irmão, hoje lá em casa não tem almoço. Tenha humildade de me dizer, por favor. São João Batista aqui, às Pois é. vezes, aí mais... Irmã, lá em casa hoje não tem uma fruta, lá em casa hoje não tem. Diga, porque a gente não vai chegar na casa da pessoa oferecendo comida, João não. Batista puxou por Mas se a pessoa não tiver, ai, irmã, não vou para a igreja, porque eu não tenho nada para almoçar quando eu chegar. Vá para a igreja. Vá para a igreja. A gente divide o que a gente tem, gente. A igreja é uma família, né, não, irmão? Aí eu olhei assim para a geladeira, aí eu olhei assim, nossa, minha Já família não tem aconteceu. nada. Já aconteceu de chegar na igreja, irmão. Vem, irmão. Chegar assim no textão, de embora pra casa. E não E tinha. às vezes nem tem. Às vezes, de repente, ali na gente lá. Até uma farofa de cebola você divide com alguém. Olha, a farofa de cebola de Aliene, você come purinha. A farofa de Aliene é famosa. Por falar em farofa de Aliene, nós vamos fazer uma ajuda panela e queremos que todos, Ana também, se misture com nós, vá para ver como é. Ninguém está querendo tirar vocês da igreja de vocês, porque você já viu que a nossa intenção aqui não é tirar ninguém das suas igrejas, mas é porque a gente se ajuda, a gente se conhece melhor, a gente se ajuda. No dia que a gente for almoçar lá na igreja, no dia que o Fabiano foi, eu não sei o que ele disse a você, mas ele parece que gostou muito, que ele ficou, me ajudou a fechar a igreja. Quem fechou a igreja foi ele. Ele está aí, o diácono, o novo diácono. Pois é, a gente aprende. E tinha até o pastor lá, o pastor chegou disso. A gente nem deve ficar assim, só pastor no tava canto lá. todo tempo. Vamos ver outra igreja como é em outra igreja. Mas ele disse que tinha gostado muito. Pois é. Nunca tinha ido, mas foi num dia que a irmã dela chamou ele, que ele disse que estava doente. Não, Foi, ele não vou. Eu aqui moro. Foi. Ele disse, eu gostei tanto da igrejinha de Mandala. Qual dia do domingo? Não, foi o dia de sexta à noite. Foi o dia do encontro dos pequenos grupos. que teve um- mandar teve espocou a bola batismo. nele. Que tem o espocamento da bola, o abraço com E a foi bola. o dia do batismo de Tereza? Foi, Foi, o o dia dia de Tereza. do... Ele foi num dia, Foi um dia bom. um dia mesmo. Mãe Viu, dava Batim? passou e como doido. Foi, aí ele, não tá querendo não. Não, tô Vamos, querendo, deixa- não, que eu tô com dor de cabeça, Foi, tô com a vamos dor com de dor de dente. cabeça aí, mesmo, vamos com dor foi. de cabeça, dor de dente. Ele- Pois é. Mas Chega, ele vamos chegou orar? dizendo que foi muito bom. Vamos orar. Não, Manuel, quer orar? Pode ser, já está pensando. Fez a reunião? Já acabou. Oremos. Grandioso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, honrado e glorificado seja o teu nome. Amém. Que nesse momento aqui possamos estar focalizados, Pai, com pensamento
sempre de orar a Ti, Sim, entregar Deus. em Tuas mãos Amém, Deus. os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa necessidade, ó Pai, que passamos no dia a dia. Sim, Deus. E ao mesmo tempo queremos te agradecer por mais um pequeno grupo. Obrigado, Por Deus. mais um sábado que entramos na Tua santa companhia, ó Amém, Pai. Que Senhor. nós possamos viver essa vida, Pai, interagindo contigo, Senhor, através dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Amém. Que nós possamos estar sempre em família. Amém, E essa Deus. família possa estar sempre consagrada a Ti. Amém, Para que um Senhor. dia possamos estar todos juntos, cantamos o hino da vitória. Amém, Que Senhor. possamos estar contemplando a Tua glória através da Tua volta. Amém, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco. Esteja com os momentos que se seguem, em nome de Jesus. Amém. E o lanche? Agora é o lanche. Vou buscar o lanche.